Já está na linha conosco o deputado federal do PT, do Partido dos Trabalhadores, Henrique Fontana, para nós falarmos a respeito dessa proposta, possibilidade da volta das coligações, né, depois de sepultado o voto impresso. Deputado Henrique Fontana, bom dia, é um prazer voltar a falar com um amigo. Bom dia, Elias, prazer é todo meu de voltar a conversar contigo, com todos os ouvintes da Rádio Osório. Sempre é um prazer muito grande participar do Olho Vivo. Bom, deputado, como é que o senhor está analisando toda essa situação que nós estamos vivendo agora no país, principalmente no momento em que havia aquela pressão, principalmente do presidente da República, pelo voto impresso, e agora também, né, ontem foi aprovado, né, a volta das coligações. O Distritão foi sepultado, mas a volta das coligações, como é que o senhor está analisando todas essas possibilidades de mudança do processo eleitoral brasileiro? Então são duas questões, né, Elias e ouvintes da Rádio Osório. Infelizmente nós estamos retrocedendo. Né? Foi proposta uma mudança, diversas mudanças, aliás, e eu debati muito, resisti muito e felizmente conseguimos evitar a pior de todas, né, que seria a adoção desse sistema distritão, que aliás é um sistema, não vou nem entrar em detalhes, porque felizmente conseguimos derrotá-lo, mas nenhuma democracia madura do mundo, Elias, adota o distritão. Né? Tu analisa, bom, França, Itália, Alemanha, Japão, Estados Unidos, Canadá, todas que quiser, países da América Latina também, nenhuma adota o distritão, né? O distritão, ele seria um sistema assim de celebridades misturada com a consolidação de um grupo privilegiado de parlamentares que se eternizariam nos mandatos, porque se tornaria muito difícil a renovação política do país, né? Só que para evitar o distritão, nós tivemos que pessoas como eu, né, que são totalmente contrárias à coligação na eleição proporcional. Por que eu sou contrário? Porque eu acho que os partidos têm que apresentar ao eleitor, ao cidadão, um conjunto de ideias para defender no parlamento e um conjunto de candidatos para representar essas ideias. Se esses candidatos não conquistarem uma vaga, não conseguiram somar o que a gente chama de quociente eleitoral, ou seja, votos suficientes para que esse conjunto de ideias tenha uma vaga na Câmara, né? O parlamento sempre é a pluralidade das ideias do país. Quando se escolhe um presidente da República, um prefeito ou um governador, ele é escolhido pela maioria absoluta, no segundo turno, e ele recebe a caneta do povo para governar para todos. Né? O parlamento é diferente. O parlamento, todos têm que estar representados no parlamento, as minorias também, porque esse equilíbrio de maioria e minoria, a exigência de negociar mediações entre maioria e minoria, ela dá um resultado muito superior para o povo de um país. Isso todo estudo da ciência política ensina. Bueno, nós tivemos que entregar a volta da coligação porque foi a única maneira de sepultar o distritão. Esse foi o essencial. Então não teve avanço digno de nota, se evitou um mal maior. Né? Agora, o outro assunto, Elias, é bem mais grave, né, do que esse primeiro. Mas o deputado, hoje mesmo no atual sistema, por exemplo, o sistema proporcional, né, hoje a gente observa que, por exemplo, se tiver um puxador de voto, como já aconteceu, teve Enéas, teve aqui no nosso estado, Sérgio Zambiase, quando era candidato a deputado estadual, lembras? Né? Que muitos elegiam-se com 3 mil votos, 4 mil votos, deputado estadual. E outro ficava lá em outro partido, tinha mais representatividade e não se elegia com 30, 40 mil votos. Hoje também acontece, né? Lógico, distritão seria muito mais fácil disso acontecer, né? A solução para este problema que tu, do meu ponto de vista, de forma muito adequada, traz à baila, e eu concordo com o teu posicionamento, é muito ruim, né, que, por exemplo, vamos pegar um estado que, aqui no Rio Grande do Sul, os deputados federais, para conseguirem uma vaga, tem que fazer, 80, 90,
100, 120 mil votos, né? Então, óbvio que se tu pudesse eleger um deputado, às vezes ali com 10 mil votos, isso é ruim, porque a representatividade é baixa. A solução para isso, Elias, é o que se chama piso mínimo de votos, a solução democrática, do meu ponto de vista, né? Então, mesmo que tenha um super puxador, tu lembraste, né, o caso do nosso ex-deputado e senador Zambiase, e tem tantos outros, né? Claro. Essa distorção, ela é evitada dizendo que se junto com este puxador de votos não tiverem deputados com um mínimo de votação, perde aquela vaga e entrega aquela vaga para um deputado mais representativo. Então isso é possível corrigir e não era, obviamente, através do distritão. Voltando então, Elias, para outra parte, né, do que tu me pedes para analisar, que foi todo este movimento aí, foi e é, né, porque o presidente da República, ele é irrecuperável do meu ponto de vista, né? Ele é uma pessoa que o centro do objetivo dele é criar um conjunto permanente de polêmicas. Ele não governa o país, ele na verdade governa um projeto de poder, e este projeto de poder dele, né, e do grupo que está ao seu redor, que felizmente está diminuindo, né, o apoio deste grupo na sociedade, mas ele é uma polêmica permanente. Então o país tem um conjunto enorme de desafios pela frente e o presidente produz conflitos, lança ideias de assuntos secundários de baixa importância. Então, por exemplo, ao invés do país estar debruçado sobre um conjunto de medidas para falar de um tema, né, de recuperação da economia brasileira, dos empregos, ao invés de estarmos debruçados, né, sobre mecanismos para evitar a volta da inflação e a explosão de preços que estamos vivendo. Voltar o que se a inflação já está aí, ô, deputado? Não, exatamente. Eu não sei se o senhor tem ido no supermercado. É isso que eu ia exatamente dar o exemplo, né? Quando a gente vai e olha o preço do feijão, do arroz, do óleo de soja, o preço dos combustíveis, da energia. Mas eu estava colocando esse exemplo porque, diante de todos esses desafios que importam realmente, e muito para a vida de cada um dos ouvintes da Rádio Osório, de cada um dos brasileiros, o presidente resolveu dizer que o problema do Brasil é que tem que voltar a imprimir um voto. É uma bobagem o que ele está dizendo, né? Não tem nenhum cabimento. O sistema eleitoral brasileiro de urna eletrônica, ele é absolutamente seguro, auditável, é um sistema, inclusive, que é exemplo para o mundo. As auditorias, quando se busca, né, corrigir eventuais erros de um sistema, possibilidade de fraude, o sistema eletrônico é muito melhor para ser auditado, tem muito mais possibilidade de auditagem do que um voto impresso. Aliás, o tempo das grandes fraudes nas eleições do Brasil foram exatamente os tempos de voto impresso. O voto eletrônico surgiu, Elias, na história do Brasil para combater fraudes, que eram graves, fortes, voto a cabresto, controle nas mesas de apuração, voto em branco que era transformado em voto para João ou para Maria, enfim, diversos tipos de fraude que quem conhece a história política do país sabe bem. Agora, o objetivo do presidente não é uma eleição mais segura. O objetivo do presidente é tentar convencer uma parte da opinião pública brasileira, e infelizmente algumas pessoas de boa fé estão embarcando, né, no conjunto de fake news e na construção da narrativa que ele faz, convencer uma parte da população brasileira a desacreditar no resultado eleitoral. Mais ou menos o que o Trump tentou fazer nos Estados Unidos, que acabou naquele desastre com a invasão do Capitólio. Só que os Estados Unidos, né, Elias, tem uma estrutura democrática muito mais estável do que a estrutura democrática brasileira. Então, esta aventura irresponsável do presidente Bolsonaro pode levar o Brasil a um impasse gravíssimo
de não aceitação do resultado da eleição e, portanto, jogar o país num conflito enorme, numa anarquia de diferentes graus, que não há como prever com antecedência, não se sabe que... Tomara que o presidente perca cada vez mais credibilidade e que, portanto, quando ele chamar o ato da irresponsabilidade, ele seja seguido por poucos. Mas suponhamos, Elias, que ele seja seguido por muitos, porque, na minha opinião, e aliás da ampla maioria dos analistas políticos, eu não sou analista político, eu sou um deputado federal, tenho lado, meu candidato é o Lula para presidente da República na próxima eleição, mas falo de analistas políticos, cientistas políticos, analiso e dizem, olha, é 9-1 que o Bolsonaro perde a próxima eleição, porque a forma como ele está governando o país, não há como ele ganhar a eleição. Então, ele prepara um terreno para deslegitimar o adversário dele que ganhará a eleição. Eu espero que seja o Lula, poderá ser outro. Aliás, o meu grande sonho seria, em primeiro lugar, que o segundo turno da eleição presidencial brasileira não tivesse o nome Bolsonaro na cédula do segundo turno. Na cédula não, na urna eletrônica, né? Que o Bolsonaro saísse do segundo turno. Que fosse o Lula contra um outro candidato, né? Seria muito melhor para o Brasil. Também digo, infelizmente, estou usando muito essa palavra na entrevista de hoje, parece que não será possível, porque o Bolsonaro conseguiu, com esses mecanismos irresponsáveis de ódio, intolerância, rede social, fake news, ele conseguiu criar um mundo paralelo para algumas pessoas, que eu respeito, eu quero dizer para essas pessoas, eu não estou aqui agredindo ninguém pessoalmente, as pessoas, tem muitas pessoas que de boa fé estão embarcando nessa narrativa dele, né? Então, provavelmente nós vamos ter um segundo turno com a presença dele. Então, é muito grave o que está acontecendo, ele ataca ministros, ele ataca... Então, ele quer colocar o país numa anarquia. Por exemplo, ontem, eu sou a pessoa que tem uma admiração, respeito, né? E sei muito bem qual é o papel das Forças Armadas para a construção de uma nação. Tá? Aliás, nós aí em Osório temos unidade das Forças Armadas, o papel destes militares, a ampla maioria, que são militares sérios, que respeitam a democracia, é fundamental para um país. Né? As Forças Armadas têm área de pesquisa, têm trabalhos fantásticos na Amazônia, para preservar o nosso país, as fronteiras. É muito importante o trabalho deles, tá? Agora, o Bolsonaro está permanentemente tentando partidarizar as Forças Armadas para o seu projeto de poder. E alguns militares estão embarcando nisso. Chegamos àquele cúmulo de fazer uma espécie de um mini desfile militar totalmente fora de hora, de lugar, fora de necessidade, né, que muitos interpretaram como uma tentativa de intimidar, né, o voto do Congresso no dia que iria, da Câmara, que iria analisar o voto impresso. Eu votei com muita segurança contra o voto impresso. Não é pouca coisa também, que 2 bilhões de reais seriam colocados na lata do lixo, mas o pior não era isso. O pior seria aumentar a fraude. Eu vou dar um exemplo, viu, Elias, que as pessoas dizem, não, mas tem algum... Eu recebi muito WhatsApp, eu leio e respondo, né? Claro. Aí umas pessoas dizem, não, mas o que o senhor tem contra? O que vai atrapalhar imprimir ali um papel que vai cair dentro da urna, que a urna fica, fechada, né? Que ninguém vai poder pegar na mão e tal. Eu digo, olha, quem conhece como opera a milícia, por exemplo, vou dar um exemplo, né? O crime organizado e a milícia. Se eles chegam numa área que eles dominam, e infelizmente tem diversas áreas do Brasil que estão dominadas pela milícia, se eles espalham a versão e o rastilho de pólvora, que com o voto impresso eles têm como controlar o voto do cidadão, milhares, milhões de cidadãos vão ter medo de que o seu voto possa ser, de fato, controlado pelo poder da milícia e do crime organizado e mudarão o seu voto, por medo. Eles não vão acreditar que aquele papelzinho... Porque o que o crime organizado espalharia é de que o voto impresso seria possível agora de ser controlado por eles.
Então nós estaríamos, inclusive, quebrando isso que é essencial na questão do voto, que é a segurança que o cidadão tem que ter do sigilo do seu voto. E isso não vale só para a milícia, isso vale também para o coronel poderoso. O coronel poderoso que quer manter o voto a cabresto, como a gente usa na linguagem mais antiga do controle dos votos. Né? Independentemente se é milícia, se é o coronel, ou se é aquele que tem um pouquinho mais de ascensão sobre os demais, dá margem para a corrupção. E muita margem. Exatamente. Porque a corrupção está em todos os partidos, né? Está em todos os partidos, está em todos os lugares, está em toda a sociedade, infelizmente, está nos veículos de comunicação, está no seu partido, está no partido do presidente, está no partido de A, de B, de C, de D, ou seja, em tudo quanto é lugar, infelizmente. Exatamente, e tu tens toda a razão, a corrupção é um fenômeno que, infelizmente, ele se enraiza por todos os setores, né? Nós já temos casos de corrupção nas igrejas, nas forças armadas, em partidos, na imprensa, como tu disseste, no judiciário. Então, a corrupção, ela sempre é minoritária do ponto de vista do número de pessoas que se envolvem com ela, que constitui uma casta, né, criminosa e privilegiada, porque obtém recursos, né, ilegais e de forma imoral, e ela tem que ser combatida sempre pelas pessoas de bem num país. É uma luta eterna, como a gente chama, né? Sim. Ela não pode parar nunca. E não é só no Brasil, é no mundo. Isto. E a corrupção é empresarial, é no setor público, nas empresas. Como eu sempre digo, não há um ato de corrupção que envolva só um funcionário público ou só um político, né? Quando Sim. tu vai lá e detectou, investigou, está aqui, está a prova, tem esse caso de corrupção aqui, né? Bom, esse caso de corrupção tem o setor privado que se beneficiará daquela corrupção, porque ele vai vender por um preço superfaturado e assim por diante. Tem um funcionário público, que é minoria, porque a maioria é honesta, e vai se beneficiar. Tem um político que está naquela intermediação daquela corrupção. Então, o que combate a corrupção de maneira correta, de maneira permanente e de fato legal, porque dando resultado no longo prazo, é o fortalecimento das instituições, sempre combatendo, investigando, no respeito à Constituição. Mas hoje, ô deputado, nós não estamos... Hoje não é de hoje, né? Nós não estamos vivendo uma crise institucional? Estamos, gravíssima. Gravíssima porque, na realidade, diversas pessoas dentro de instituições passaram a utilizar aquelas instituições fora da lei, né? Passaram a fazer e tomar, né, medidas do seu próprio, como eu digo, né, Elias, quando uma pessoa acha que ela tem o direito de definir quem é honesto e quem é desonesto, quando uma pessoa acha que ela vai julgar sem constituir provas, mostrar e ter efetivamente um julgamento dentro, ou seja, fora da Constituição, fora da lei de um país, não se combate corrupção. Não se combate corrupção com outras corrupções e outras ilegalidades, tá? Então nós temos que recuperar isso, né? A crise institucional, né? Do meu ponto de vista, que eu estava dizendo no exemplo do atual presidente, que é quem mais ataca as instituições. Ele se elegeu com um falso discurso de que ele seria contra tudo e contra todos, que ele seria o antissistema. Ele não era antissistema, evidente, ele passou ali, porque muita gente passou um lustro, né, para proteger esta possibilidade. Não vem ao caso, nós temos que olhar para frente agora. O país precisa encontrar soluções para o problema em que ele está metido. Tá. Até por falar em soluções, ô deputado, né, eu gostaria também que o senhor falasse a respeito por exemplo, da volta das coligações. Isso não foi uma negociação que aconteceu entre alguns partidos, principalmente aqueles partidos maiores que não queriam o voto impresso,
e os partidos nanicos, que é o chamado Centrão, né, porque esses partidos iriam morrer, né? Não, a volta da coligação, ela foi sim uma negociação, né, porque nós estávamos... voto impresso versus coligações, eu que tenha sido isso. Isso que eu Será ia dizer, que não, Luiz? deputado? Não. A negociação real, ela foi explícita. Posso confiar? Não, pode confiar. A negociação foi explícita. Ela foi... O grupo que queria o distritão, que seria um desastre, tinha perto de 308 votos. Ninguém sabia se eles já tinham 320 ou se tinham 300, como os outros, né? Porque isso é uma coisa fascinante, é um desafio para quem faz política, porque tu estás ali num processo de diálogo, de negociação, e tu ainda não sabe quem é que tem a maioria dos votos, né? Tu vai mapeando, olha, eu vou votar sim, o meu voto sempre ele é público antes da eleição. Não, o problema não é esse, né? O problema não é a ideologia ou aquele que vota por acreditar ou não acreditar. O problema é a compra de votos, né? E o Congresso nos provou que é corrupto, né? Assim como a sociedade é corrupta. Não todos, não podemos generalizar, mas o Congresso é a média da sociedade. São corruptos, infelizmente são, né? O que estava ocorrendo, Elias, ali, né? Nós estávamos na antessala da aprovação do distritão, e aí surgiu no processo, foi aparecendo no processo de negociação, alguns que diziam, olha, eu vou votar no distritão porque, por A, por B, tinham seus motivos, topo não votar no distritão se voltar a ter coligação. E as pessoas que são contra o distritão e contra a coligação, como é o meu caso, fui relator da reforma política, e o meu relatório, que infelizmente não foi votado, porque à época foi bastante enfrentado e obstruído por pessoas que hoje fica muito claro para a sociedade brasileira, né? A qualidade que tinha, modéstia à parte, a proposta que eu levantava para melhorar a política brasileira, porque quem foi para a linha de frente para derrubar o meu relatório foi nada mais, nada menos que o Eduardo Cunha. Né? Quer dizer, pessoa que depois todos descobriram no detalhe quem era. Né? Ele não queria por quê? Porque o sistema político que eu propunha ia dificultar e muito, né, as corrupções e as vantagens que pessoas como Eduardo Cunha têm na política. Voltando para cá, então, para ontem, né, o que aconteceu ontem à noite, a partir ali das 9, 10 da noite. Pessoas diziam, olha, se voltar a coligação, eu desisto do meu voto no distritão. E pessoas como eu e tantos outros, que são contra o distritão e contra a coligação, tiveram que fazer o cálculo político, como é a vida real na política e na democracia, de qual o mal menor. Né? Podíamos ter arriscado uma votação nos dois assuntos e eventualmente ter ganho os dois? Podíamos. Era difícil imaginar. Agora, se vai para o risco, vota e quando abre a urna, eu digo o voto do plenário, né, o painel, como a gente chama, eles tivessem aprovado o distritão, seria extremamente, muito, muito, muito pior para o país. Então, eu fiz este cálculo, e muitos outros fizeram, de que o mal menor era permitir a volta da coligação, até porque a coligação faz quem quer, não são todos os partidos, não é obrigatória, né, o distritão. Sim, mas aí fica aquela venda de siglas, né, o deputado, o senhor sabe, o senhor sabe que é. Tem esse problema, mas o eleitor, pelo menos, né, Elias, na coligação, que eu vou continuar trabalhando para, numa próxima oportunidade, retirar a coligação de novo, né? Agora, o eleitor pode avaliar e escolher se ele quer votar em alguém que coligou ou não, né? Ela não é boa, mas foi o mal menor diante da situação que nós estávamos vivendo ontem. Independentemente de ter coligação ou não ter coligação, se as pessoas votarem de forma correta, né, deputado? Não, e eu ia dizer também que ainda tem um embate, que foi outro cálculo que pessoas como eu fizeram, tem um embate agora ainda de 15, 20 dias no Senado, né? Pode eventualmente o Senado
O Distritão já morreu, que é uma coisa muito boa, e o Senado ainda vai analisar essa questão aí da coligação, né? Tá certo. Elias, um abraço grande e estamos aqui sempre à disposição. Tá certo. Deputado, grande abraço.